Fala pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar do capítulo 21 de História 1, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, ok? Então, a gente já sabe, né? Já foi muito dito isso até nas séries anteriores, eu acho que no sétimo, no oitavo ano que a gente estuda isso, né? Que a família real portuguesa veio para o Brasil no final de 1807, chegando aqui no início de 1808, muito em razão da invasão de Napoleão a Portugal, né? A Espanha e depois a Portugal. Isso porque o Napoleão havia decretado o bloqueio continental em 1806 contra a Inglaterra. Isso tudo como uma tentativa dele destruir a economia inglesa para invadir a Inglaterra militarmente, né? Já que ele não conseguia fazer isso em razão da Inglaterra ser uma ilha e ter a marinha de guerra mais braba do mundo da época, ok? Ela só perde esse posto depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o Napoleão, incapaz de derrotar militarmente a Inglaterra, ele acaba impondo a ela um bloqueio econômico, um bloqueio comercial, dizendo, olha, quem comprar e vender da Inglaterra eu vou invadir. E aí Portugal, a Espanha, né, e a Rússia acabaram não conseguindo obedecer ao bloqueio do Napoleão, furaram o bloqueio e por isso foram invadidos pelas tropas napoleônicas. Né? Primeiro foi invadida a Espanha, depois foi invadido Portugal e lá em 1812, um pouco mais à frente, vai ser invadido a Rússia. Ok? E vai ser lá, inclusive, que o Napoleão foi derrotado. Todos sabem. Né? Aqui na imagem a gente está tendo um navio, né, de carga hoje trazendo containers, né, em alguma região aí. E a pergunta inicial do capítulo é: você já imaginou o trabalho que seria transferir todo o Estado brasileiro para outro país? Né? Isso é uma provocação para a gente perceber que foi isso que aconteceu quando a família real portuguesa veio para cá. Não veio só a família real, veio a corte toda, né? Todos os funcionários da família real vieram e estima-se que tenham sido cerca de 10 até 15 mil pessoas, né, chegando aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Só por conta do bloqueio continental? Só por conta da invasão napoleônica? Não, né? A gente vai ver isso ao longo do tempo, tá? Mas não foi apenas isso, tá? Tanto é que já existiam conselheiros que sugeriam ao príncipe regente, que no caso era o Dom João VI, né? Tinha uma rainha, a mãe de Dom João VI, era a rainha, só que ela estava afastada por motivos de doença. Então existiam pessoas que aconselhavam Dom João a sair de Portugal e transferir a corte para o Brasil para diminuir as pressões políticas, né? Que estavam sob a família real, até porque 1807, 1808 é o iniciozinho do século XIX e a gente já viu que o século XVIII ali na Europa foi bastante conturbado, né? Aliás, o século XVII já havia sido com as revoluções inglesas, a morte de Carlos I, depois teve as revoluções francesas, a morte de Luís XVI e tudo mais. Então, agora o que a família real também deseja, antes mesmo até de estar fugindo do Napoleão, é estar numa área mais distante, mais tranquila, né? Mais distante dos centros políticos da Europa, para ficar menos sujeito, né, a expressões políticas que o povo pudesse fazer sobre a família real portuguesa. Então já havia um desejo, um interesse, um plano, né, da família real vir para cá, num processo que alguns historiadores chamam de interiorização da metrópole. Né? Já havia o interesse de interiorizar a metrópole, ou seja, de afastá-la dos centros políticos europeus. Ok? Da imagem aí, como eu estava dizendo, né, provoca com a seguinte pergunta: você já imaginou o trabalho que seria transferir todo o Estado brasileiro para outro país? Né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu quando a família real veio para cá. Veio ela, toda a corte, toda a biblioteca, parafernália, né? Todo um aparato que teve que ser feito para trazer aquela cambada de gente para cá numa época que não tinha mídia social, WhatsApp, etc. Então reunir 10 a 15 mil pessoas não era nada fácil, colocar todo mundo no navio e trazer para o Rio de Janeiro também não era nada fácil, que mostra, inclusive, que essa empreitada, essa meio que até
cena novelesca, né? Porque imagina, transferir toda uma corte para cá, não foi algo que foi tirado da cartola do nada, já era algo que vinha sendo pensado, ok? Então, primeira coisinha que a gente tem que pensar, é fugindo do Napoleão? É, que a família real vem para cá, mas é também com o desejo de afastar a família real das pressões políticas, é também o interesse de manter o Brasil enquanto colônia, não é? Já que o Brasil era a maior colônia de Portugal e a mais rica, e já estávamos vendo no mundo, né, uma série de colônias se libertando do jugo colonial. Então Portugal possivelmente, né, pelas evidências, eles tinham essa preocupação de que o Brasil se tornasse independente, então vir para cá também era uma forma de pelo menos atrasar essa independência, né? Então o que eu quero que vocês percebam é que são esses dois fatores aí, tá? A fuga da família real por conta das invasões napoleônicas, mas também havia o desejo de interiorizar a metrópole, também havia o desejo de retardar a independência política do país, também havia o desejo de manter o Brasil integrado, né, ao invés de dividido, né, como aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, né, se dividiram em vários países, em várias repúblicas. Uma das razões que fizeram com que o Brasil se mantivesse unido, sendo o único país de língua portuguesa, foi a vinda da família real para cá. Ok? Então, é isso. Então, vamos dar uma lida aí para ver se eu não esqueci alguma coisa nos antecedentes, né? O processo de emancipação política do Brasil, de independência, não, o processo de independência política do Brasil, não foi fruto de fatores circunstanciais nem de ações individuais de personalidades históricas, né? Aliás, no geral, nunca é apenas um fator, né, ou a ação de um único indivíduo que leva ao processo de transformação histórica. Geralmente é um conjunto de fatores. O processo de separação se insere no contexto das transformações ocorridas no mundo na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, como decorrência lógica da Revolução Industrial na Inglaterra e da Revolução Francesa, bem como do próprio desenvolvimento interno da colônia. Então, outros fatores também estão em jogo aí. Por exemplo, a própria questão da Revolução Industrial na Inglaterra. Por quê? Uma coisa que eu não comentei ainda é a família real chegou aqui no início de 1808 graças a, entre aspas, muito entre aspas, ajuda da Inglaterra, né? Foi a marinha inglesa que escoltou os navios portugueses na vinda deles para o Brasil. E isso se deu por quê? Porque a Inglaterra é boazinha e queria ajudar a família real? Claro que não, né? Isso se deu por conta de interesses econômicos, como é quase sempre em história, né? E a questão é a seguinte: se a Europa está fechada por conta do bloqueio continental para as mercadorias inglesas, nada mais interessante para a Inglaterra, né, do que ajudar a família real a vir para cá para ter um grande mercado consumidor, como era o caso do Brasil, para os produtos ingleses que não podem ser vendidos lá na Europa em virtude do bloqueio. Então, o que a Inglaterra está fazendo é ajudando, entre aspas, Portugal, a família real portuguesa, a vir para o Brasil para poder escoar, para poder vender aqui o que eles não estavam conseguindo vender na Europa em virtude do bloqueio continental. Ok? Então, embora Portugal conseguisse conter a onda revolucionária no Brasil, não podia interrompê-la no mundo. Desde que Napoleão tomou o poder na França, as mudanças se alastraram pela Europa com uma impressionante rapidez. Depois de tomar boa parte do continente europeu, o imperador francês concentrou-se em lutar contra o reino britânico. Por outro lado, o desenvolvimento interno da colônia acentuou as contradições entre os diferentes grupos sociais e o confronto de interesses entre a colônia e a metrópole, que, empobrecida, tratava de suprir suas necessidades explorando ávida e opressivamente as riquezas coloniais. Para a população colonial, principalmente aqueles que haviam enriquecido com a mineração, era fundamental a ruptura com a rígida política fiscal, pondo-se fim aos monopólios e aos entraves comerciais característicos do sistema colonial. Isso porque a exploração da colônia havia feito com que as relações dos seus produtores com os comerciantes lusitanos, ou seja, portugueses, e com a própria metrópole se deteriorassem, ok? Então, o que o texto aí está falando é que o desenvolvimento interno da colônia, principalmente durante a mineração, que fez com que o mercado interno aqui na colônia aumentasse,
fez com que surgissem diferentes grupos sociais, surgisse uma classe média, inclusive, a gente já comentou sobre isso, e essa classe média começou a se tornar cada vez mais atuante, né? E começou a exigir uma série de coisas que pudessem melhorar a sua vida. Inclusive, começaram a exigir como é que eu posso dizer? Exigir que pagassem menos impostos, já que o Estado português, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, passou a intensificar a cobrança de impostos sobre a região mineradora. Ok? Então, havia uma espécie de opressão colonial muito grande sobre o Brasil, porque Portugal tinha uma economia muito dependente da economia inglesa e aí acabava usando os recursos do Brasil para pagar pelos manufaturados, pelos produtos industrializados que importava da Inglaterra. E isso, inclusive, está muito bem retratado num livro, num clássico que não é de um historiador, mas é de um cara que acabou conseguindo o respeito dos historiadores ao escrever um clássico chamado As Veias Abertas da América Latina, que mostra, né, como os países da América Latina, não apenas do Brasil, se colocaram de forma meio que até subserviente ao capital inglês, principalmente depois ao capital americano, né? Também tem um livro de uma historiadora americana, eu acho que é Jolene, eu não sei lá, eu esqueci o primeiro nome, não sei quem tem, e o livro se chama A Herança Colonial da América Latina, que mostra, né, justamente como que a economia latino-americana se colocou ao longo da história como dependente da economia inglesa, aliás, da economia europeia, especificamente da economia inglesa, ok? Então, dessa forma, a classe dominante colonial, formada basicamente por uma elite de comerciantes e de grandes proprietários rurais, assumiu a liderança do movimento emancipacionista e se colocou como representante das aspirações nacionais. Então, a gente vai ver que, se por um lado, um dos grandes objetivos da família real em vir para cá foi, digamos, retardar o processo de independência política do Brasil, né, a evitar a nossa independência, por outro lado, a vinda da família real para cá acabou acelerando o processo de independência do Brasil, né? Por quê? Porque, como eu disse, o que a Inglaterra queria era questão de interesse econômico, comercial, né? E como a gente tem visto aí no texto que eu estou lendo com vocês de vez em quando, as elites coloniais brasileiras também desejavam liberdade de comércio, também desejavam comprar e vender de quem quisessem. E pela lógica do pacto colonial, elas não podiam, elas tinham que estar sempre, digamos, refém da vontade de Portugal. E isso já não era mais interessante para as elites brasileiras que queriam poder comprar e vender para quem quisesse. Então, o que vai levar o desejo, melhor dizendo, que faz com que a elite brasileira pense tanto em independência é, sobretudo, o desejo de liberdade comercial. Isso não tem a ver com orgulho nacional, com vontade de fazer o Brasil independente, não. O que as elites, no geral, vão pensar para fazer a independência é que elas querem liberdade de comércio, querem comprar e vender de quem quiserem, não querem mais se ver obrigadas a comprar e vender por meio de Portugal. Ok? Então é necessário elucidar que a independência política do Brasil não foi um fato isolado, pois se inseriu no quadro da crise do antigo sistema colonial que promoveu a independência de todo o continente americano no final do século XVIII e nas 3 primeiras décadas do século XIX. Dentro dessa lógica, o pensamento revolucionário foi responsável pelo fim do sistema colonial, pois, de um lado, ele era questionado pela burguesia industrial e, por outro, permitiu o desenvolvimento da colônia com o processo de urbanização e surgimento de novas camadas sociais. Ok? Então, o que o texto está falando é que esse sistema colonial ele acabou sendo questionado, né, pela burguesia industrial, que queria liberdade de comércio, como eu disse, e acabou permitindo o desenvolvimento da colônia, né, e acabou, por exemplo, tornando algumas regiões bastante desenvolvidas e intelectualizadas e politicamente agitadas, como foi a questão ali da região de Minas Gerais, que já havia tentado fazer independência em 1789.
Beleza. O pessoal foi mal, ele tem que parar toda hora que eu acordo com todo congestionado, né? Mas vamos lá. Então vamos falar sobre o Napoleão Bonaparte, sobre o bloqueio continental que eu já comentei com vocês, né? Então, enquanto no Brasil surgiram os primeiros movimentos defensores da independência, na França surgiu um novo império. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente os ideais da Revolução Francesa, que havia atingido o auge durante o período do Terror. A reação veio em 1795 com a implantação do Diretório. Este, atacado pelos partidários da realeza, que queriam voltar do antigo regime, e pressionado pelas camadas populares que queriam voltar ao período do terror, teve dificuldade para governar. Diante dessa instabilidade política e temendo as articulações externas contra-revolucionárias lideradas pela Inglaterra, os representantes da alta burguesia começaram a considerar que somente o exército poderia garantir a sobrevivência da revolução. Então a gente está fazendo aí uma espécie de retorno no que foi a Revolução Francesa, né? A gente já viu que ela começa em 1789, aí tem aquele período de monarquia constitucional, aí tem o julgamento do rei, a condenação, a República Jacobina, tem todo um período de agitação, depois a burguesia retoma o poder no diretório. É isso que o texto está falando. Se vocês puderem, inclusive, dar uma voltinha, né, lá no capítulo de Revolução Francesa, isso seria bacana, ok? Assim, em 1799, a alta burguesia entregou o poder a Napoleão Bonaparte, fechando o diretório e dando início à era napoleônica. Escolhido para chefiar o governo, que depois do diretório, Bonaparte dissolveu a Assembleia e implantou o regime do consulado, né, que durou de 1799 até 1804, quando ele virou imperador, que na realidade era um regime autocrático ditatorial. Em 1804 foi criado o Império, espécie de monarquia vitalícia em que, apesar de haver uma Constituição, Napoleão governou despoticamente. Então não venhamos pensar, não é, que Napoleão era um democrata. Ele era um representante da burguesia e ele governou de forma muito autoritária, porque proibiu greves, não é? Porque invadiu os países que não aceitavam as ideias francesas. É claro que também ele fez isso muito por conta da marra que a Inglaterra tirava com a França, não é? Querendo de qualquer jeito acabar com a Revolução Francesa. Não porque a Inglaterra fosse absolutista, né? Ela já não era mais desde a Revolução Gloriosa, mas a Inglaterra queria muito intervir na França para impedir que ela se tornasse uma rival, né, dos ingleses. Por algum tempo, a prosperidade resultante das reformas internas e o êxito das guerras permitiram a continuidade do regime. Após os primeiros fracassos militares, seus fundamentos seriam abalados até sua queda em 1814, né, e definitivamente em 1815, quando Napoleão foi finalmente derrotado, porque em 14 ele foi derrotado e depois ele volta em 1815 que ele é definitivamente derrotado. A França, por sua vez, já havia passado pela Revolução Francesa, tendo derrubado o absolutismo e o mercantilismo. O liberalismo político e econômico estava implantado e Napoleão Bonaparte assumir o poder, consolidando a revolução e, por meio de guerras, expandir os ideais de modernização política e econômica da revolução pela Europa. Inclusive, os franceses levaram as ideias iluministas para Portugal em virtude da invasão a Portugal, né, no final de 1807 para início de 1808. No início do século XIX, a guerra entre as duas potências parecia inevitável. A Inglaterra procurava se firmar como nação industrial e a França pretendia tomar-lhe a hegemonia no continente europeu, tomar o domínio, né? Desenvolver sua indústria e dominar os mercados consumidores da Europa. Havia certo equilíbrio no potencial bélico entre as duas nações. A França era detentora do mais poderoso, preparado e bem equipado exército europeu, na qual Napoleão confiava para impor sua autoridade aos demais países do continente. A Inglaterra, por sua vez, possuía a mais poderosa marinha de guerra do mundo, o que lhe dava o domínio sobre os oceanos, além de contar com o apoio de diversas nações europeias que não aceitavam a supremacia napoleônica, como a Áustria, por exemplo. O exemplo francês mostrava-se imbatível ao enfrentar as coligações militares europeias lideradas pela Inglaterra, porém a marinha francesa era medíocre se comparada à inglesa. Depois de ter sido implacavelmente derrotado pela marinha inglesa, comandada pelo almirante Nelson,
Na Batalha de Trafalgar, em 1805, Napoleão tomou consciência da impossibilidade de conquistar o reino britânico. Resolveu então arruiná-lo economicamente, decretando em 1806 o bloqueio continental, como a gente já comentou. A questão é que Napoleão deu mole aí, né, porque possivelmente não fez uma análise da Europa direito, né? Ele parece que não percebeu que existiam, ou se percebeu, não levou em consideração que existiam países muito dependentes da economia inglesa, como era o caso de Portugal, como era o caso da Espanha, como era o caso da Rússia. Bonaparte conseguiu garantir por algum tempo a adesão dos países a ele submetidos, mas em 1807 mandou invadir Portugal, o único porto importante da Europa que não tinha aderido ao bloqueio. Aliás, não é um único país, não é um único porto importante da Europa que não tinha aderido ao bloqueio. Como eu disse, a Espanha também não havia aderido, né? E depois a Rússia, né? Mas até então, quem não tinha aderido realmente era a Espanha e Portugal. Depois, quem vai desobedecer é a Rússia. Ok? Então, aqui no Aprofundando, vocês vão ver o que foi o bloqueio continental. Tem um conceito aí. Bloqueio continental é o bloqueio econômico que Napoleão vai impor à Inglaterra para tentar quebrá-la por via econômica e depois quebrá-la via militar. Ok? Afinal, qual era a posição portuguesa? Desde que Dona Maria I foi acometida de doença mental, seu filho Dom João VI, assumiu o trono como príncipe regente, dando continuidade à política da viradeira, que consistia em uma aproximação estreita com a Inglaterra. Então, antes da Dona Maria, o rei, né, o Dom José, havia nomeado o Marquês de Pombal para fazer uma reforma no Estado português para diminuir a dependência do Estado português em relação à Inglaterra. A Dona Maria, ela, ao assumir o trono português, ela deu início a uma política chamada de viradeira, ou seja, abandona toda aquela política que o Dom José havia dado início com o Marquês de Pombal, de reforma de Estado português, do Estado português, e ela passa a governar muito de forma absolutista, como se fosse um absolutismo clássico, né? Inclusive querendo fazer de Portugal uma economia essencialmente agrária, né? Querendo fazer com que em Portugal não se desenvolvesse tantas manufaturas. Então, essa política de viradeira é uma espécie de política de retrocesso, né? E que se consistia em uma aproximação estreita com a Inglaterra, porque acabava tornando Portugal mais dependente da economia inglesa. Então, o que eu quero que vocês notem aí, que eu vou insistir para que vocês notem, é que embora Portugal tivesse o Brasil como colônia, tivesse Cabo Verde, tivesse Angola, tivesse Moçambique, tivesse ainda outros territórios menores, Portugal nunca foi um país tão rico assim, né? É um país, claro, que tem um nível de desenvolvimento bacana, humano bacana, porque está na Europa e tal, mas eles nunca tiveram uma economia muito sólida, visto que quase sempre se tornaram dependentes ou se colocaram como dependentes da economia inglesa, ok? Não conseguiam desenvolver a manufatura e acabavam importando as manufaturas da Inglaterra e muitas vezes, na época da mineração do Brasil, acabavam pagando a manufatura inglesa com o ouro do Brasil, o que fez com que o ouro do Brasil deixasse muito mais riquezas na Inglaterra do que no próprio, né, pequeno Portugal. Ok? Tradicionalmente dependente do comércio do capital britânico, Portugal não podia impedir a entrada de navios ingleses em seus portos, sob pena de promover uma crise total em sua economia. Aliás, Portugal, Dom João, já havia até pensado em obedecer o bloqueio continental, mas ele percebeu que se obedecesse o bloqueio do Napoleão, ele seria invadido pela Inglaterra, porque foi esse o recado que os ingleses haviam dado aos portugueses. Muito amigo, né, Inglaterra? Muito amiga. Por outro lado, descumprir as medidas bonapartistas era considerado suicídio, pois podia significar a invasão do país pelas tropas napoleônicas. Dom João estava sem opção. Assim que Napoleão começou a pressionar o país para aderir ao bloqueio, a Inglaterra reagiu com desespero. O comércio com Portugal, ou mais precisamente com o Brasil via Portugal, era importante demais para os britânicos e mantê-lo era, então, vital para os países envolvidos, né? Então, como eu disse, a questão é de interesse econômico, não é porque a Inglaterra é boazinha que ela vai ajudar Portugal. Por isso, mandou a Lisboa o embaixador, o Lord Strangford,
com uma proposta ao regente Dom João: permanecer ao lado da Inglaterra com a garantia de sua coroa ou ver a colônia invadida. Não é? Então, o que os ingleses disseram para os portugueses foi o seguinte: olha, ou vocês ficam do nosso lado e aí a gente ajuda vocês a fugirem se for necessário, ou vocês obedecem ao Napoleão e terão o Brasil invadido por nós, não é? Pela Inglaterra. Ok? Enquanto isso, tropas francesas se aproximavam de Lisboa para invadir a capital lusitana, a capital portuguesa. Pressionado pela Inglaterra, o regente procurou ganhar tempo até que em outubro de 1807 foi forçado a assinar um acordo com a coroa britânica, a Convenção Secreta assinada em Londres. Esse novo acordo previa, entre outros, os seguintes fatores. Ponto 1. A proteção da Marinha Britânica para a família real e a corte na sua fuga para qualquer das colônias portuguesas, caso os exércitos napoleônicos invadissem Portugal. Esse é o primeiro ponto aí que foi acertado nessa convenção secreta, ok? E, como eu disse, por isso a Marinha inglesa realmente escoltou a família real portuguesa ao vir para o Brasil. Item 2. O direito de utilizar de portos livres no sul da América para facilitar o comércio inglês com a região platina. Né? Então a Inglaterra queria de Portugal o compromisso. A Inglaterra só queria vantagem, né? Queria o compromisso de Portugal de ter um porto livre aqui no Brasil, no sul, né? Para facilitar o comércio com países como Paraguai, Uruguai, Argentina, etc. O direito inglês de ocupar a Ilha da Madeira para a instalação de bases militares. A Ilha da Madeira é território português, ali próximo à costa da África, que foi cedido à Inglaterra para que ela pudesse colocar bases militares e depois que acabou todo esse processo, então a Ilha da Madeira foi devolvida a Portugal. No auge da pressão, o regente tomou uma importante decisão estratégica: transferir a corte de Portugal para o Brasil. Vendo Portugal perdido, Dom João resolveu diminuir os riscos de que o mesmo ocorresse com a rica colônia que mantinha o reino, né? Que mantinha o reino de Portugal. Quem mantinha o reino de Portugal era o Brasil, nesse contexto. Abandonou Lisboa, capital portuguesa, e transferiu toda a corte para o Rio de Janeiro. Então, uma modesta cidade colonial que, inclusive, teve que ser toda reaparelhada para abrigar tanta gente. Né? Então, a família real vindo para o Brasil, e isso foi muito positivo para o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro contou com várias transformações. Né? Foi criado, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a primeira escola, a primeira universidade no Brasil e assim por diante. Tudo em virtude da vinda da família real para cá. A família real e sua camarilha, né? Camarrilha, né? Camarilha, né? Toda a sua corte, se transferiram para o Brasil para aproveitar os recursos naturais e a segurança da colônia tropical, distante das guerras napoleônicas. Em 29 de novembro de 1807, a corte deixou a cidade com 15 mil cortesãos. Né? Esse é um número aproximado, estima-se que foi entre 10 e 15 mil. O dinheiro do tesouro e funcionários da administração. Então, tiraram tudo que podiam de lá, né? Os livros, os documentos, o dinheiro, né? Tiraram os funcionários. Então, o que eu quero que vocês percebam é que se, por um lado, essa fuga, não foi tão bem planejada, ela também não aconteceu de uma hora para outra, porque reunir de 10 a 15 mil pessoas de uma hora para outra naquele contexto era praticamente impossível. Né? Lutaria no Novo Mundo pela sobrevivência de seu reino. A partir daí, a vida brasileira tomaria outro rumo. Então é aquilo que eu disse, já adiantei para vocês. Se a família, por um lado, né, veio para cá com medo de que o Brasil se tornasse independente, se a família real portuguesa veio para cá com o objetivo de tornar o Brasil colônia de Portugal o máximo de tempo possível, né, ao vir para cá, a família real acabou concedendo liberdades comerciais para as elites que viviam aqui, acabou concedendo vantagens para a Inglaterra, que ajudou a família real a vir para cá, e isso, na prática, acabou com o pacto colonial. Né? A gente vai ver que uma das primeiras medidas, possivelmente só nos próximos capítulos, mas uma das primeiras medidas que o Dom João tomou ao chegar no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas é um eufemismo para se referir basicamente à Inglaterra. Essa abertura dos portos fez com que, na prática, o pacto colonial deixasse de existir e, consequentemente, a maior característica de uma colônia. Então,
Se por um lado eles queriam preservar o Brasil enquanto colônia, por outro as primeiras medidas acabavam afastando cada vez mais o Brasil de Portugal e aproximando o Brasil da sua independência política. Não porque nós tivéssemos um sentimento de nacionalidade ou uma aversão ao domínio português, mas porque as elites brasileiras queriam a liberdade comercial. Ok? Em 7 de março de 1808, Dom João desembarcou no Rio de Janeiro acompanhado de nobres e burocratas de um reino que, embora decadente, ainda se espalhava por outros continentes. Para a colônia, a mudança foi vantajosa, pois com o rei vinham soluções. Mas havia problemas. Como instalar uma corte de milhares de pessoas? A solução foi a moda absolutista. Funcionários percorreram as ruas requisitando as melhores casas, não havendo alternativa para os moradores a não ser a de se mudarem. Então, o Dom João baixou um decreto dizendo que ele poderia reivindicar a casa de quem quer que fosse. Então, se eu tivesse, sei lá, uma casa no Rio de Janeiro naquela época e eu chegasse em casa e tivesse escrito na porta, no muro, sei lá, PR, queria dizer Príncipe Regente. E os cariocas malandramente diziam que queria dizer ponha-se na rua, né? Porque era uma determinação que o príncipe regente havia deixado, né? De que ele pudesse desapropriar algumas casas para abrigar os seus funcionários. Ok? Logo começariam os conflitos entre portugueses e brasileiros. O dinheiro ganho com a abertura dos portos financiou a remodelação do Rio de Janeiro, que acompanhava os novos tempos. A abertura dos portos também permitiu a entrada do comércio internacional no Brasil, né? E acabou com o pacto colonial, como eu disse, abrindo caminho para a independência política do país. Importante ressaltar também que cientistas, artistas, diplomatas, etc., de línguas e culturas diversas se instalavam nas principais cidades brasileiras, influindo na mudança dos costumes, das tradições e da própria vida da colônia. As cidades inchavam desordenadamente e medidas foram tomadas visando a melhoria das condições sanitárias e de higiene. De todas as cidades, aquela que passou por maiores transformações foi, sem dúvida, o Rio de Janeiro, sede da corte, ultrapassando em 1810 Salvador, até então a maior cidade brasileira. Quem não gostou muito disso foi a Bahia, né? Principalmente a capital, que perdeu o posto de capital antes da família real vir para cá, de capital do Brasil, né? Não de capital da Bahia, óbvio. E o Rio de Janeiro passou a ganhar muito mais quando a família real veio para cá. E aí a cidade teve que ser remodelada, né? Várias repartições foram criadas e tal. A cidade possuía, após a chegada da corte, aproximadamente 100 mil habitantes e seu crescimento era vertiginoso. Deixou de limitar-se ao velho centro de ruas estreitas junto ao mar. Pântanos foram dragados, construíram-se belas residências ajardinadas e agora pintadas por fora. A classe dominante passou a residir em belas chácaras em Botafogo, em Laranjeiras, no Cosme Velho e no Catete, onde os banhos de mar eram usados para fins terapêuticos, né? Até porque a Baía de Guanabara era limpa naquela época. Na atual Zona Sul, então chamada de Sacopenapã pelos índios, a região próxima ao Jardim Botânico e a Lagoa Rodrigo de Freitas enchia-se de belas casas de campo. Em Copacabana, Ipanema e Leblon, as praias eram desertas, limitando-se poucas habitações de pescadores. Enquanto isso, as camadas médias urbanas, especialmente aquelas que viviam na nova sede da corte, começaram a mudar sua conduta com a mesma rapidez com que a cidade mudava de aspecto. Para tentar resolver o problema do abastecimento, mercados foram fundados e os antigos foram reformados. Ruas foram alargadas e a vegetação que encobria parte da cidade foi retirada, e a coleta de lixo, que ainda não era completamente regularizada, melhorou muito. O Rio de Janeiro se tornava cada vez mais parecido com as cidades europeias. Era comum ver carruagens novas e bonitas puxadas por cavalos e não mais por mulas. As roupas, via de regra, eram trazidas da Europa, assim como as joias usadas pelas mulheres para ir aos teatros, as quais passaram a encenar o que de melhor havia na dramaturgia europeia, né? Então, a roupa era apenas um exemplo, né, de como que o Rio de Janeiro se europeizou, digamos assim.
já que vinha muito produto nos navios ingleses para cá que não eram vendidos na Europa. Produtos muitas vezes que não faziam sentido nenhum, como alça de caixão, casaco de pele, patins de esquiar na neve, etc. Dom João criou algumas instituições importantes, como a Casa da Moeda, a Biblioteca Pública, a Imprensa Régia, porque até então não podia ter no Brasil produção de texto nenhuma, né? Para dificultar a divulgação de ideias. Quando existia alguém produzindo texto, era na clandestinidade. Agora, com a vinda da família real, tem a primeira imprensa criada no Brasil autorizada, que é a Imprensa Régia, a Imprensa do Rei, que naturalmente só pode publicar coisas que são favoráveis à monarquia, mas de todo modo já é um avanço. O Jardim Botânico, que foi criado também nesse contexto para aclimatar as espécies europeias, que não são nativas, que obviamente não são, como é que eu posso dizer, não conseguem se reproduzir com facilidade aqui, então eles fizeram um jardim botânico meio que como se fosse uma estufa para aclimatar as espécies europeias aqui no clima tropical. A Academia de Belas Artes, a Escola da Marinha, o Teatro Real, a Fábrica de Pólvora, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil, né? Tudo isso foi criado aí nesse contexto que eu já disse. Entretanto, a maioria das outras repartições criadas servia apenas para socorrer os milhares de fidalgos recém-chegados, né? Fidalgos são nobres de condição inferior, né? Não são aqueles nobres mais eminentes. E só contribuíram para aumentar os problemas sociais e econômicos do Brasil. A população havia crescido e tendiam a crescer também os problemas sociais, né? Então, muito dessas repartições foram criadas para abrigar, né, a corte portuguesa, né, para dar emprego a elas, para dar moradia a elas, né? Então teve que realmente ser feita uma remodelagem do Rio de Janeiro. Por fim, em 7 de março de 1808, com a chegada da família real, deu-se outro passe de mágica. O Rio de Janeiro tornou-se a capital de uma monarquia europeia. Aliás, o Rio de Janeiro foi a primeira e única capital de uma monarquia europeia aqui na América. Nem precisa dizer que foi a primeira, se foi a única, né? Mas por que foi escolhido o Rio de Janeiro? Não é difícil entender. Era uma das cidades mais populosas e importantes economicamente, possuía rica elite de comerciantes e uma indústria naval capaz de construir grandes navios, era dotada de razoável sistema de defesa, abrigava o maior contingente militar nas diversas capitanias e era uma das sedes da esquadra da Marinha de Guerra Portuguesa no Brasil. Por ordem da metrópole, os vice-reis já vinham anteriormente preparando a cidade para resistir ao ataque dos invasores inimigos, espanhóis, holandeses e franceses, e defender as capitanias costeiras. Essa prioridade da segurança impediu que o poder público investisse na construção de prédios suntuosos para abrigar, por exemplo, o Tribunal da Relação, né? O Tribunal de Justiça daquela época se chamava Tribunal da Relação. O Palácio do Vice-Rei, a Casa da Moeda, a Cadeia Pública, a Câmara dos Vereadores e até mesmo a Sé. Esta funcionava desde 1735 na Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que pertencia aos pretos livres, alforreados e escravizados, situados na atual Rua Uruguaiana, em frente à Rua do Rosário. Em resposta aos protestos da Irmandade pela ocupação de seu templo, o rei a consolava, dizendo que era provisório e que em breve seria construída a definitiva. De fato, em 1749, iniciaram-se obras da nova catedral no atual Largo de São Francisco de Paula, mas a escassez de recursos a deixou inacabada por anos a fio. Ainda se pode observar sua base no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no IFIX da UFRJ. Outro fato interessante é que a urbe carioca era de grande porte para a época, porque está muito pequena essa letra aí, mas sem suntuosidade e beleza arquitetônica à altura de sua riqueza. No momento da chegada da família real, não havia onde acomodar as cortes e seus servidores, arrumadeiras, azafatas, ajudantes do quarto da rainha, damas, donas da câmara, que são responsáveis pela administração da residência real, porteiros, varredores, confessores, cozinheiros, etc. Para abrigar tanta gente, o vice-rei Conde de Arcos teve de anexar ao paço
atual Paço Imperial, prédio do Convento das Carmelitas e do Tribunal da Relação como sua cadeia pública no pavimento térreo. Esse conjunto improvisado recebeu o título pomposo de Palácio Real, né? Então a gente vai ver aí que teve que ter uma série de mudanças de reestruturação no Rio de Janeiro para abrigar a corte. Bom, acabei certinho a tempo de carregar o vídeo e mandar para vocês. Vocês vão fazer os exercícios da página 14 e 15, né? E qualquer coisa, falem aí no Classroom. É isso, e eu fui para carregar a tempo.